o que a gente viu, tá? Só para a gente relembrar, na semana passada a gente trabalhou o conceito de pressão. Vamos lembrar disso? Qual é o conceito de pressão? Pressão é uma grandeza escalar, né, que ela nos traz a relação entre a força aplicada numa superfície e a área dessa superfície de contato. É a relação força-área, né? Quanto menor for essa superfície de contato, maior vai ser a pressão exercida pela força. Legal? E a gente também viu a unidade de força e de área, a unidade de pressão, que é Newton por metro quadrado. Essa é a unidade do sistema internacional, lembra? A gente falou, cara, pressão, Newton por metro quadrado ou Pascal, né? Opa, acho que tem alguém querendo entrar na aula. Vamos ver. Beleza. E aí a gente vai lembrando isso, tá? Conceito de pressão, força aplicada numa superfície, a unidade Newton metro quadrado ou Pascal, sistema internacional, tudo certo. O que mais a gente viu? A gente trabalhou a pressão que líquidos ou que ar, gás, né, exerce num ponto, né, que vai depender da coluna desse gás, desse líquido, enfim. E aí, o outro exemplo que a gente fez foi a pressão atmosférica, né? Vamos, só para a gente recordar aqui, para a gente seguir. O que é a pressão atmosférica? É a pressão da coluna de ar que tem no nosso planeta, exercendo pressão na superfície do nosso planeta, né? Aí a gente discutiu aquilo. Pô, o planeta nosso tem 6.400 quilômetros de raio. É um planeta, né? Para a gente é grandão, né? Mas para o universo não é. Mas é um planeta de 6.370, então 6.400 quilômetros de raio. E a gente discutiu que a atmosfera ela é uma camadinha de 100 quilômetros. Uma camadinha bem fina para o nosso planeta de 6.400 quilômetros de raio. É uma camada muito fina. Se a gente for dar um zoom, imagina que isso daqui é Tijuca, né, Rio de Janeiro, onde está o nosso colégio. Imagina que eu pegue aqui, por exemplo, 1 metro quadrado da Tijuca, que está caro, né? 1 metro quadrado da Tijuca aí deve estar valendo uns 7 mil reais. Então, ou 1.000 euros aí, né? Dependendo da cotação que você exerça. A gente tem, então, 1 metro quadrado de Tijuca. E aí, o que tem acima desse metro quadrado da Tijuca, que fica no nível do mar? A gente tem 100 quilômetros de atmosfera. Tem muita atmosfera mesmo. É muita coisa. E aí, a gente faz umas aproximações, né? A gente considera ali uma certa densidade do ar, uma certa coluna, papapá, e a gente chega na pressão atmosférica. A gente fez essa conta lá na semana passada. A pressão no nível do mar, chamada de P0, ela vale 100.000 newtons por metro quadrado. Essa é a pressão no nível do mar. 100.000 newtons por metro quadrado ou 100.000 pascal. E isso equivale a 1 atm, que é aquela unidade mais usada, que não é sistema internacional, né? É a unidade usual de pressão. É aquela coisa que você vai lá, vai comprar um relógio, o relógio aguenta 5 atm. Significa que ele vai aguentar impactos, né? Ele aguenta uma pressão, aquele vidro, ou aquele cristal, não sei, ele aguenta uma pressão equivalente aí a 5 vezes essa pressão atmosférica, tá? E aí, lembrando, como que a gente calculou essa pressão? Por que dá 100.000 newtons por metro quadrado? De onde veio isso, né? A gente fez o cálculo de peso de ar que tem nesse metro quadrado, e aí a gente relacionou com a densidade do ar, com a coluna, e aí a gente chega na... Essa equação aqui de força pela área, ela é uma equação geral de pressão, né? Eu posso fazer uma pressão de um sólido, eu posso pegar a força de contato do sólido numa superfície, e eu vou calcular lá a pressão, não sei o quê. Só que existe uma equação mais mastigada que a gente usa para líquidos, para ar, né? Que foi o que a gente usou para calcular isso. Só para a gente lembrar, a pressão que um líquido exerce num ponto vai depender da densidade, ou que o ar, tá? Vai depender da densidade, da massa específica, né, dele, vai depender da gravidade e vai depender da coluna desse líquido ou desse ar, tá? O que a gente fez nessa conta aqui foi uma aproximação meio forte aqui. A gente falou que a densidade do ar vale 1,25 quilogramas por metro cúbico. A gravidade é 10.
metros por segundo ao quadrado. E a gente pega até o topo do Monte Everest ali, que é um ar com essa densidade, alguma coisa considerável, a gente pega 8.000 metros de ar. Então, quando faz essa conta, dá os nossos 100.000, tá? Mas essa equação de pressão sendo μgh é uma equação que vai funcionar para muita coisa, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai seguir aqui na aula de hoje, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? A gente sabe calcular a pressão atmosférica, tá? E o mais importante é o seguinte, quem mora, por exemplo, em Teresópolis, a coluna de ar não tem mais 8.000 metros de ar em cima de quem mora em Teresópolis. Teresópolis fica a mais ou menos 1.000 metros, né, de altitude. Então, a gente tem 7.000 metros de ar, 7.000 e pouquinho. A pressão vai ser menor. Quanto mais alto as pessoas moram, menor é a pressão atmosférica. E quanto mais baixo, maior a pressão. Então, se eu pegasse, por exemplo, uma seção onde tivesse um relevo assim, ó, imagina, tá? Aqui é o mar. Aí aqui a gente tem terra firme. Aqui a gente tem um morrinho. E aqui tem uma cidade que fica num vale. Por exemplo, tá? Se isso fosse possível. E a questão quisesse saber a relação de pressão. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Coloque em ordem crescente as pressões atmosféricas nos pontos. Né? Coloque em ordem crescente. Isso como é que você ia ter que fazer? Fala aí para mim, em qual dos 4 pontos a pressão é maior? A, B, C ou D? E aí? Fala aí para mim, povo. Em qual dos 4 pontos a pressão vai ser maior? A, B, C ou D? No ponto D a pressão é maior. Por que no ponto D a pressão é maior? Está um nível mais abaixo, né? Tem mais ar, né? O ponto D, quanto mais embaixo, imagina que a gente tem uma coisa bem aproximação meio forte. Imagina que a gente tem aqui um teto de ar, que seriam 100 quilômetros, né? Mas imagina esse teto de ar. Quem mora na cidade D pega uma coluna de ar maior. Então, a pressão ela é acima da pressão atmosférica, né? Da nossa pressão de 10 a quinta Newton por metro quadrado. Já no ponto C, a coluna de ar é menor. E no ponto A é igual no ponto B. Então, o gabarito seria assim, ó. Pressão no ponto C é menor que a pressão no ponto A, que é igual à pressão do ponto B, que é menor que a pressão do ponto D. Bem questãozinha de UERJ, né? Bem questão de vestibular, ordem crescente, ordem decrescente, blá, 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 e essa compreensão. Aí eu vou avançar um pouco. E se tivesse um ponto E, e olha só, hein? Pega essa altura aqui, ó. E se eu colocasse um ponto E nesse ponto aqui, no mesmo nível do D, aí já é uma questão nível 2, né? Qual ponto tem maior pressão? O ponto E, que está debaixo d'água, ou o ponto D, que está abaixo aqui do nível do mar? Qual dos dois pontos a pressão é igual? Pressão de E ou pressão de D? Qual ponto sofre maior pressão? E aí, Rafael? Ponto D ou ponto E agora? João, o que vocês acham aí? É uma pergunta razoável, né? Qual dos dois pontos sofre maior pressão? O ponto E ou o ponto D? E aí? O João acha que é o ponto E, o Rafael acha que seria o mesmo nível, então é a mesma pressão. A Larissa está achando que é o ponto E. Por conta d'água, né? E aí? E aí? Por
Conta d'água é uma boa. O que tu acha, Rafael? O Rafael falou assim, eles estão no mesmo nível, né? Então é a mesma pressão. Só que vê se faz sentido. Olha só. Vou só perguntar aqui que eu vou na vibe do que o João falou. Imagina que essa cidade aqui pode ser Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, se não me engano, é abaixo ali. Eu não sei como é que é, porque, na verdade, São Paulo é Planalto, Ribeirão Preto é tipo um vale, mas eu não sei se chega a ser abaixo do nível do mar, não sei. Mas, vamos lá, cidades fictícias. Vamos supor que essa cidade aqui, ela fica a 100 metros abaixo do nível do mar. 100 metros abaixo do nível do mar, essa cidade. E esse ponto está 100 metros abaixo do nível do mar, mesma coisa. Só que olha só a diferença, João. João falou, né? Mas a diferença é o seguinte: essa cidade aqui, o que tem em cima dela? Tem 8.100 metros de ar. Tem 8.000 metros, que a gente estava aproximando antes. Né? Vamos botar aqui, considerando o Monte Everest como referência, a gente tem 8.100 metros de ar. Quem mora aqui tem 8.000 metros de ar. Quem está no ponto E tem 8.000 metros de ar mais 100 metros de água. Certamente, 100 metros de ar realizam muito... de água, 100 metros de água realizam muito mais pressão do que 100 metros de ar. Certamente. Pensa numa piscina. Vê se eu me fiz entender. Quando você afunda numa piscina 2 metros, pô, o teu ouvido dói pra caramba, cara. Mas se você descer a escada do teu prédio, o seu ouvido não vai doer. A gente não sente se a gente mora no 4º andar, ou no 10º andar. A gente não sente, porque o ar, a pressão é muito... a densidade é tão baixa que 100 metros para lá, para cá, não dói no nosso ouvido. Quando que a gente sente dor no nosso ouvido? Quando a gente sobe uma serra, né? Vai, 500 metros, 800 metros, um avião, né, decolando, mas a gente não sente 1 metro ou 2, senão seria impossível você morar no 2º andar de um prédio, né? Imagina essa cidade aqui com 40.000 habitantes. Todo mundo mora 100 metros abaixo do nível do mar, tá tudo certo. Mas certamente seria difícil a gente imaginar 40.000 pessoas numa profundidade de 100 metros, né? Só se for Atlantis, o Reino Perdido. Né? Não teria como. O argumento faz sentido, né, Rafael? A água é mais densa. A gente vai chegar numa conclusão interessante, tá? Mas eu já vou adiantar a conclusão. Se a gente for comparar água com ar, 1 metro que você afunda na água é igual a você afundar 800 metros no ar. É 1 para 800 a relação. É impressionante. O que significa, João? Se eu subo para Petrópolis, que são 800 metros de altura, Nova Friburgo, Petrópolis, se eu subo 800 metros, é a mesma coisa do que eu subir 1 metro na água. Se eu estivesse numa piscina a 2 metros, eu subisse e ficasse no 1. 800 metros equivale a 1 metro de água. Essa é a diferença, tá? É muita diferença mesmo. Então, vamos provar isso com contas. Aqui, então, eu falaria que a pressão no ponto E é a maior de todas, certamente. Porque uma coisa é eu comparar o ponto E com o ponto F, que estão no mesmo nível e em cima só tem ar. Aqui, apesar do ponto E e do ponto D estarem no mesmo nível, a gente tem ar e água, e aqui é só ar. Então, a diferença é a água mesmo. Vamos lá. Como é que eu vou calcular a pressão no ponto E? A gente vai fazer assim, ó. A pressão no ponto E é a pressão atmosférica, que é até aqui, ó. A pressão atmosférica no nível do mar, mais a pressão de 100 metros de água. Então, vou botar μGH, que é a equação da pressão que um líquido, que um ar exercem num determinado ponto, né, nessa profundidade H. Tá? Eu vou seguir com a minha conta aqui. Como é que é a pressão atmosférica? 10 a quinta. Então, a pressão no ponto A é 10 a quinta, a pressão no ponto B é 10 a quinta, porque a gente tem exatamente uma atmosfera em cima desses pontos. E tá excelente, tá tudo bom. Vamos lá. Como é que é agora? O que eu quero saber? Eu quero saber a pressão no ponto E. Além dos 8.000 metros de ar,
eu tenho 100 metros de água aqui. Tenho 100 metros de água. Então, eu tenho que saber a densidade da água e a coluna de água. A coluna de água são 100 metros. Qual é a densidade da água? A densidade da água, ela vale 1.000 quilogramas para cada metro cúbico. Vamos comparar? A densidade do ar é 1,25 quilogramas por metro cúbico. A densidade da água é 1.000, é 800 vezes maior. 1,25 para 1.000, 800 vezes. É essa aquela razão que eu te falei. Então, aqui vai dar 10 ao cubo, densidade da água, gravidade e coluna, são 100 metros de água. Essa conta aqui vai dar 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta. Então, a minha conta deu 10 à quinta mais 10 à sexta. E, professor, como é que eu faço essa conta? Bom, tem vários jeitos. Você pode falar que isso aqui é igual a, por exemplo, 0,1 vezes 10 à sexta, 10 à quinta, 0,1 vezes 10 à sexta, mais 10 à sexta. Isso vai dar 1,1 vezes 10 à sexta. Newtons por metro quadrado. Ou Pascal. Ou são... quantas atmosferas eu tenho aqui? Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho uma atmosfera. Aqui, 10 à sexta é 10 vezes 10 à quinta. Eu tenho 10 atmosferas. Então, são 11 atmosferas. 11 atm. É um jeito da gente calcular, tá? Unidade do sistema internacional e unidade usual, beleza? 10 à sexta, para quem não viu ali, 10 à sexta é a mesma coisa que 10 vezes 10 à quinta. E 10 à quinta é 1 atm. Né? 10 à quinta é 1 atm. Essa é a conversão. 10 à quinta é 1 atm. Então, a gente tem aqui 1 mais 10, a gente tem 11 atm. Tá? Qual é a outra conclusão que eu quero que vocês cheguem aqui? A relação de densidade me diz a densidade do ar é 1,25 quilogramas a cada metro cúbico. A gente discutiu isso na última aula. O que é 1 metro cúbico? É uma piscina de 1.000 litros da Casa Infinity, né? Aquela piscina enorme, 1.000 litros. Se eu for pesar o ar que tem ali dentro, eu for pegar a massa do ar que tem ali dentro, vai dar 1,25 quilogramas. Agora, se eu pegar uma piscina de 1.000 litros, que é 1 metro cúbico, e eu encher de água, aí eu tenho o seguinte: 1.000 litros de água, professor, tem quanto quilograma? Tem 1 tonelada, tem 1.000 quilogramas. A gente tem 1.000 quilogramas de água a cada metro cúbico. É muito comum nas questões vocês olharem a densidade da água na unidade do dia a dia, que é 1 grama a cada ml ou a cada centímetro cúbico, tá? Isso é muito comum, mas a gente geralmente não usa, a gente usa a unidade do sistema internacional, quilograma, metro cúbico, parará, pão duro, né? Mas só para vocês saberem, a questão me deu que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por ml, né? Então, isso é a mesma coisa que 1.000 quilogramas para cada 1.000 litros, que é o nosso metro cúbico, né? Uma piscina de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura. Né? Se a gente tivesse uma piscina de apartamento, para quem tem um apartamento bom, é um apartamento maneiro, tem a piscininha, geralmente é piscina pequena, é 1 metro de profundidade, 1 metro de comprimento. Aí você faz a base, né? E aí você tem tipo um cubo, assim, de 1 metro de altura, né? Uma piscina dessa, se você encher de água, ela vai caber ali 1 tonelada de água. Ou 1 quilo de ar. 1,25 quilogramas de ar. É justamente isso que me dá a diferença de pressões. Né? Não dá para comparar 1.000 com 1,25, é 800 vezes. Legal? E aqui, o que eu reparei, não sei se vocês notaram, significa que 100 metros de ar estão adicionando 10 atmosferas. Então, 10 metros de água adicionam 1 atmosfera. Esse macete eu uso muito. Eu uso muito, 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 tá? Esse macete que eu vou colocar aqui no cantinho. A cada 10 metros de profundidade, você vai adicionar 1 atm de pressão. Isso daqui é bisurado de prova. Bisurado.
A cada 10 metros, tu joga 1 atm na pressão. Printa isso daí, que eu vou botar um exemplo disso para a gente fechar. Printa aí. Beleza, né? Na verdade, eu não estou acostumado, não precisa printar, né? Tá gravando. Não precisa printar. Bom, o que eu ia fazer com vocês aqui? Ah, vamos lá. Por que eu disse que a cada 10 metros você soma uma atmosfera? Vamos voltar para a água de novo. Ah, qual é a pressão de que uma coluna de água exerce num ponto? Pode ser um encanamento de um apartamento. A pressão é μgh, a densidade da água é 1000, a gravidade é 10. Se eu coloco 10 metros de água, imagina que eu tenho um cano de um prédio, um cano de 30 metros de um prédio, que vai da caixa d'água até a base. Eu quero saber a pressão nesse ponto aqui, ó, a 10 metros. Então, você tem que pegar essa coluna de água. É isso, μgh. A cada 10 metros de água, você vê que essa conta vai dar 10 à quinta. Newton por metro quadrado. Ou seja, 10 metros de água exercem a mesma pressão que 8.000 metros de ar. Ela exerce 1 atm. Então, o que eu faço em prova? Questões de prova. O pré-sal é uma tecnologia, Petrobras utiliza aquela questão do Enem que vai contextualizar e vai trazer o quanto a gente avançou na técnica de extração de petróleo. Na década de 80, a gente perfurava 100 metros debaixo do mar. Aí, na década de 90, a gente passou a perfurar 1 quilômetro. Estou chutando valores aqui, mas faz todo sentido no mundo. Depois, ali no início dos anos 2000, a gente começou a perfurar 2 quilômetros e tal. Com o pré-sal, a gente deu um salto quântico. A gente foi para 6 quilômetros debaixo d'água. E as questões podem perguntar isso. Qual é a pressão a 6 quilômetros debaixo d'água? Entendeu? Qual é a pressão a 100 metros? Qual é a pressão não sei aonde? O que eu vou fazer, professor? Eu quero calcular a pressão. Olha como é que eu faço. Tá? Isso funciona para água. Pressão a 100 metros debaixo d'água. Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho que pegar... Eu tenho que lembrar que em cima do mar tem atmosfera, né? Então, sempre tem 1 atm. Eu estou no nível do mar, a pressão aqui é 1 atm. Aí eu vou ver o que tem embaixo. 100 metros debaixo d'água. A cada 10 metros é 1 atm. Então, 100 metros, eu vou somar 10 atm. Vai dar 11, que foi o que a gente fez no quadro anterior. Só que muito mais rápido. Maceteado é o famoso bizu, né? Bem melhor. Eu quero saber qual é a pressão a 6 quilômetros debaixo d'água. 6.000 metros. Como é que eu faço? A pressão vai ser 1, porque eu tenho que lembrar sempre que tem o ar em cima do oceano. 1 mais 6.000, cara, 10 metros é 1 atm. 100 metros são 10. Só você tirar um zerinho, né? Então, 6.000 são 600 atm. Vai dar 601 atm. E assim vai. Eu quero saber a pressão a 30 metros, professor. 1 mais 3. 4. Eu quero saber a pressão a 50 metros. 1 mais 5. 6. Bizu total de pressão na água. Beleza? Luxo? Como é que vocês estão aí no chat? Safou? Beleza, João? Beleza. Bravo, né? Foi, né? Macete fácil pra cacete, né? Muito fácil. E aí as questões, às vezes, englobam submarino. Qual é a pressão no exterior ali do submarino? O submarino está a 100 metros debaixo d'água. A pressão vai ser de 11 atm. E do lado de dentro do submarino? Do lado de dentro é 1, porque tem as pessoas que ficam no 1 atm ali, né? Claro que não é 1 certinho. Por exemplo, no avião, a pressão não é 1 atm ali dentro, é 1,08, né? Mas a gente diz que a cabine é pressurizada. Então, num submarino, por exemplo, que está lá a 100 metros debaixo d'água, a pressão do lado de fora é de 11 atm, mas do lado de dentro é 1. E o que isso causa? Isso causa uma diferença de pressão que gera força. Essa diferença de pressão de 10 atm é o que a gente tem que ver se o material aguenta, né?
que a diferença de pressão de fora para dentro implode, igual uma lata de sardinha. A diferença de pressão de dentro para fora explode, né? É o que uma pessoa pode sofrer se ela estiver no espaço sem a vestimenta, né? Que exerce a pressão ali de um ATM na pessoa. Então, a pressão interna é maior do que a externa, explode. Quando a pressão de fora é maior do que a de dentro, implode. Então, são essas coisas que podem acontecer. E isso são as questões que vão perpassar os vestibulares. É isso. Só que o líquido nem sempre vai ser água. Vai ser um mercúrio, que vai ter uma densidade cavalar de 13,6 quilogramas por metro cúbico. Então, é como se... Pô, o mercúrio é algo impressionante, né? Você pega ali 60 centímetros de mercúrio, 60 e pouquinho, você faz uma pressão atmosférica com mercúrio, né? Então, isso tudo que a gente vai ver. São 76, né, aproximadamente. 76 centímetros de mercúrio faz uma pressão de 10 metros de água. Porque o mercúrio é um metal líquido, né? É extremamente denso. Então, a gente vai aprender a mexer com outros líquidos aí. E falar de vasos comunicantes. A próxima aula a gente vai trabalhar mercúrio. Vai fazer a mesma coisa para mercúrio. Vou falar sobre pressão sanguínea. E aí a gente avança em vasos comunicantes. Acho que é isso, tá? That's all, folks. Foi? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para interromper a gravação. Pronto.